Olá, mãe. Você sabe aonde é lugar de casais de segunda união? Na igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana acolhe todos nós. Eu te convido nesse programa a recomeçar e a recomeçar em Deus. Olá, mãe. Bem-vinda a mais um programa Papo de Mãe que Ora. E hoje nós vamos discutir uma questão que ela é muito importante, que é a segunda união. Mas antes de falar na segunda união, Camila, eu queria conversar com você. Hoje as pessoas se preparam bem para o matrimônio? Então, está tendo, infelizmente, uma grande banalização do sacramento do matrimônio. O que a gente tem visto na prática são muitas pessoas casando por casar. Quando tomam essa decisão, elas não pensam naquela perguntinha que o padre vai fazer. É por livre e espontânea vontade que você deseja casar com o senhor José? Você promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Então, quando tem se tomado essa decisão, tem se feito isso de uma forma muito intempestiva, abrupta, muitas vezes sem se pensar, se alcançar a importância que aquele ato constitui. O compromisso que você está assumindo não só com seu cônjuge, mas você está assumindo diante da sociedade, diante dos filhos que você pensa em ter e, sobretudo, diante de Deus. Esse compromisso tem que ser pensado antes de ser tomado, porque vai envolver muitas coisas que a gente vai ver depois quando acontece a situação da segunda união. Enquanto a gente, como mãe que ora, nós precisamos orientar os nossos filhos sobre essa responsabilidade. Inclusive quando eles ainda são pequenos ou estão no nosso ventre. Desde que minhas filhas, eu estava grávida das minhas filhas, que eu rezo por elas, pelos meus futuros genros. Eu tenho 2 meninas, rezava pelos meus futuros genros. E continuo rezando para que Deus que elas já sejam criadas nessa devoção, criadas sabendo a importância que um sacramento, todos eles, mas aqui como a gente está discutindo o casamento, terá na vida delas adulta, não é isso? Então, a primeira união também tem que ser muito pensada. E como a maioria dos casais, há um tempo atrás, não existia essa preocupação, hoje tem até uma questão importante na igreja. O padre faz uma reunião com os noivos e vai percorrendo todas aquelas questões que são importantes e que poderiam ser passíveis de nulidade. O que é nulidade? Está dizendo não que está sendo feito um divórcio, mas está dizendo que o matrimônio não aconteceu. O que é matrimônio? É o casamento a 3. O marido, a esposa e Deus. E o que leva um casamento a ser nulo ou não? Então a primeira questão, Camila, você trouxe. É preciso que seja feito de livre e espontânea vontade. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está grávida e casa só pelo bebê. Não houve casamento, porque a pessoa não casou porque quis. A pessoa casou pelo bebê. Qual é a orientação da igreja? Espere o bebê nascer e depois vocês decidam. Só que isso é uma discussão aberta hoje. Não era aberta anteriormente. Por isso que hoje nós sabemos que 85% dos casamentos realizados nas últimas décadas são passíveis de nulidade. Agora, tem uma coisa, você precisa de ser sincera. Não adianta você ir lá, preencher um documento, buscar a nulidade e mentir, porque para Deus você não mente. Não é isso, Mônica? Com certeza. E é fundamental esse comprometimento com o que você escolheu, com aquele seu parceiro, ter verdadeiramente esse conhecimento. O que é o casamento? Quem é outra pessoa? Ontem eu estava discutindo com uma amiga numa frase que ela colocou, dizendo que quando o amor acaba, acaba o casamento. E tinha a seguinte colocação: quando acaba a gasolina do seu carro, você abandona o seu carro? Eu acho que não. Você realmente procura, de certa forma, aprimorar aquele processo, não simplesmente abandonar. Até porque no casamento tem a questão, né? Que a gente se apaixona várias vezes pela mesma pessoa. Então, às vezes dá aquela esfriadinha que não é fácil, mas a gente se reapaixona, reacende a chama. E uma coisa que me chama muita atenção são 2 palavras quando a gente envolve casamento:
Uma é o dom e a outra é o sacramento. Porque nós estamos falando de mulheres e homens que têm o dom do casamento, o dom de ser marido, o dom de ser esposa. Então, eu acho que isso tem que ser pensado. E a outra coisa é a questão do compromisso de se estar fazendo com o sacramento de Deus, dentro das leis de Deus. Ou seja, a gente casa no civil e na igreja realiza-se o matrimônio. Tânia, como é que é o sentido disso, né? Como é que a gente recomeça? Então, eu estou vivendo uma segunda união. Não existe pessoas na igreja de primeira, segunda, terceira categoria, não existe isso, tá, gente? Todos nós buscamos a santidade, cada um com o seu pecado. Só Jesus que é perfeito, e Maria chegou próxima dessa perfeição. Então, como é que a gente recomeça com Deus, Tânia? Recomeçar com Deus é sempre mais fácil, né? Começar, recomeçar é sempre com Deus, né? Agora, casais em segunda união, esses mais do que qualquer outra coisa, eles têm que estar na presença de Deus, né? É na igreja, é na missa, é participando dos movimentos da igreja, é ali que o Espírito Santo vai tocar o coração deles para resolver essa situação, ou procurar a nulidade do casamento, ou viver na castidade, ou até mesmo se separar. Isso é muito individual. Ou se não, viver o sacramento, o viver, né, do jeito que está, e não participar da comunhão, porque eu acredito na misericórdia divina. Eu acho que Deus é misericordioso, nós não vamos julgar ninguém por estar na segunda união. Então, a salvação é para todos. Então, é uma escolha muito pessoal, assim, não condenável, né? Eu tenho vivido muito no movimento Mães que Oram, pessoas com segunda união. E eu tenho colhido muitas graças com quem vive a comunhão espiritual. E Valéria, comentando aqui com a gente, eu achei uma coisa muito legal, porque ela não poderia comungar até sair a nulidade, e ela sentava do meu lado e eu abraçava. Por quê? Porque quando eu venho com a comunhão, Jesus está comigo 15 minutos. Se eu toco quem está do lado, se eu abraço meu filho que ainda não comunga, ele participa comigo daquele momento. Então, mãe, você tem dois caminhos. Primeiro, você pode buscar a nulidade. Segundo, você pode manter, porque às vezes seu casamento não é passível de nulidade, manter-se na igreja participando de tudo, com exceção da comunhão. E da confissão. E da confissão, né? Porque a comunhão é uma consequência da confissão, né? Você pode ir, ter direção espiritual, porque às vezes algumas mães ficam bravas com o padre, porque o padre não dá absolvição. Mas se eu digo o seguinte, olha, eu vou adulterar, um exemplo, e eu vou confessar, e eu não me arrependo, que eu não vou mudar o comportamento, eu não posso pedir absolvição. Mas eu acho muito importante a gente, dentro da igreja, a gente sempre acolher as pessoas que estão entrando e tirar esse estigma que a igreja não quer uma segunda união dentro da igreja. Verdade. É mentira. A gente está aqui, a gente está dentro desse grupo de mães. Quantas mães foram transformadas, quantas famílias estão sendo transformadas a partir desse grupo? Então, nós, católicas, nós que estamos em frente de grupo e que estamos participando do grupo, nós também temos que tirar esse estigma que uma segunda união é um pecado. Ela está em processo. Vamos colocar as pessoas em processo, porque quando a pessoa está em processo de estar com o coração aberto, ela está querendo, está dentro da igreja, está com o coração aberto, vamos ajudar essa pessoa a chegar na espiritualidade máxima dela. E ela chegando nessa espiritualidade máxima dela, tia, eu acho que ela vai querer procurar todos os tipos de sacramentos que ela vai estar ali dentro da igreja. Ela vai ter a necessidade de estar cada vez mais perto de Deus e com isso colocando toda a família, inclusive filhos, maridos, pais, tios, quem está perto. Então está muito na gente, nós mães aqui que estamos no movimento, você que está em casa, está nos escutando, que está junto com a gente sempre está aberto a essas pessoas que de repente se sentem até um pouco rejeitadas. Existe uma rejeição, elas se sentem extremamente rejeitadas porque elas estão em segunda união. Se sentem julgadas. Exatamente. A Igreja Católica não me aceita. A Igreja Católica aceita sim, e nós estamos abertos a querer ajudar todas as pessoas que estão com esse sentimento de rejeição. Acho muito importante deixar isso. A Tânia falou de um Jesus misericordioso e a igreja é misericordiosa. Nós estamos aqui para ajudar. Se a gente pode ajudar, nós vamos estar aqui. Eu acho que nós somos uns braços, somos braços, né? E braços abertos para todas as pessoas que estão dentro da igreja e trazer vocês para dentro da igreja junto com a gente.
A Igreja Católica é tão rica, gente. Olha uma adoração, quantas graças nós temos numa adoração. Se a gente puder fazer isso, ou se a gente puder ir à missa e fazer a confissão espiritual, se você rezar o rosário, como a gente pode crescer espiritualmente? Mas eu preocupo muito com esse assunto, porque às vezes o casal de segunda união se afasta. O que acontece com os filhos quando o casal se afasta da igreja? Esse é o grande problema, os filhos se afastam também. Eles deixam de ter aquela fé, aquela comunhão, de até passar pelos próprios sacramentos, né? Dentro da primeira Eucaristia, da Crisma. É fundamental que esses pais estejam de dentro da igreja, orando, tentando entender o amor e a misericórdia de Deus. A gente não está aqui para julgar. Eu acho que a gente erra ao longo do nosso caminho, mas Deus está dando uma oportunidade de a gente estar ali a cada dia, a cada instante. Então, a partir do momento que você acorda, Deus está te dando a oportunidade, está te dando a chance de você estar nessa comunhão com Ele. Isso é importante, isso é fundamental ter essa comunhão. Para você que vive uma segunda união, guarde no seu coração que a igreja não só te acolhe, mas ela te aceita, ela te ama e ela quer você e sua família fazendo parte dela, como cristão, acima de tudo. E agora nós vamos fazer uma oração para todas as pessoas que estão vivendo isso, que estão vivendo uma segunda união, né, tia? Verdade. Que se sente essa rejeição também. Isso. Dentro da Igreja E Católica, é também nós, se alguma pessoa rejeita o outro, lembra do seu pecado. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, que nós possamos fechar mesmo os nossos olhos e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero te entregar a minha forma de ser. Eu quero te entregar a todos os casais de segunda união da minha família. Tira, Senhor, toda rejeição, todas as palavras colocadas de forma inadequada, todas aquelas pessoas na igreja que de alguma forma rejeitaram essas pessoas. Nós te pedimos, Senhor, vem em socorro dessas pessoas. Cure o coração ferido e traga cada uma de volta para a sua igreja, para que elas possam vivenciar todo o amor, toda a graça, toda a riqueza que a Igreja Católica oferece para nós. Amém? Amém. Eu me lembrei de uma coisa, enquanto eu estava rezando. Um casal que foi levar um filho para batizar e alguém disse que não podia batizar porque o casal era de segunda união. Informação errada. Todos os filhos, todos podem receber o sacramento. Busque isso e procure se informar e venha se sentir parte desta grande igreja. E inscreva-se no nosso canal, Mães que Oram pelos Filhos Oficial. curtam E compartilhe. E continue conosco. Até a próxima!